rapaz, como é que tá aí? Eu não sei qual é o assunto que Gustavo traz para o início da participação, mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês e com o Gustavo para ouvir a opinião dele. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, entende que Daniel Silveira, o deputado, deve permanecer com a tornozeleira e deve continuar seguindo todas as medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um documento assinado pela vice-procuradora número 2 de Augusto Aras, Lindora Araújo, porque diz que o processo ainda não terminou. Quando terminou, ele pode até o Supremo concordar que há a graça presidencial, o indulto presidencial, ele não precisa, mas até lá ele tem sim que manter, que seguir as cautelares, que é proibição de ausentar-se do estado em que reside, salvo para Brasília, proibição de frequentar e participar de evento público e a monitoração eletrônica. E, somando-se a isso, o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma multa e bloqueou as contas de Daniel Silveira em 400 e tantos mil reais, né? Isso tudo. Gustavo, quando há esse documento assinado pela número 2 de Augusto Aras, não mostra que há outros entes, outras figuras que concordam com o que o Supremo fez com o deputado? Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lairinho, Edmundo. Boa tarde a você, amigo da 93 e da nossa TV. Olha, esse documento é uma temeridade. Muita gente diz assim, o presidente Jair Bolsonaro afrontou o STF. É um direito dele dar a graça, está na Carta Constitucional. E como você não tem a punibilidade, se não existe mais a punibilidade, porque ele vai ter que seguir as cautelares, se o processo nem existe. Estou assim de terno hoje, que eu fui a uma audiência, eu fiz um acordo com o procurador da República, Fernando Rocha, de uma postagem que eu tinha feito, que eu fiz, a respeito da ida dele a uma academia de CrossFit. E dado o acordo, feito o acordo, que eu disse que era um fato jornalístico que aconteceu, mas eu fui jocoso e incesso, foi extinta a punibilidade. Que qualquer punibilidade, ou financeira ou privativa de liberdade. Então, assim, quando se tem ou uma sentença, ou com absolvição, ou um acordo, ou uma graça, ou um indulto, se extingue qualquer punibilidade. Como é que você passa a não ter nenhuma punição e você tem que andar com a tornozeleira? Ou você seguir uma cautelar? Está se criando novas leis. E, pessoal, isso a gente não descobriram agora, não. Todo ano, no final do ano, o presidente da República de plantão dá um indulto para milhares e milhares de presos, e a Dilma deu que beneficiava todo o pessoal do Mensalão e do Lava Jato. Tá entendendo? Aumentou bastante o prazo. Aí, Genuíno se livrou. Lula deu abrigo a um terrorista internacional, assassino de sangue frio, Cesare Batista, condenado na França e na Itália. E a gente aceitou. Depois até Lula hoje até se desculpou com o povo italiano do Cesare de ter dado a ele aqui, eu acho que foi asilo, eu acho que o termo foi asilo. Mas é uma prerrogativa do presidente, certo ou errado, está lá na Carta Constitucional e não tem nem que justificar. Genuíno foi no indulto que botou milhares e milhares e milhares de pessoas sem a punibilidade e aumentou o tempo, aumentou para o tipo de pena, justamente para beneficiar o José Genuíno. Se criticou, eu fui um que critiquei. Como critico também ser Daniel, sabe? Daniel é um bandido, é um marginal. Mas é um direito do presidente da República fazer isso. E pronto. Não gostar, você pode até dizer, olha, foi um bandido, ele é um bandido, ele não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto, mas ele deu. Está criticando. Vamos mudar a Carta Constitucional. A partir de agora, vota a Câmara, vota o Senado, o presidente sanciona. E a partir de agora não pode mais indulto, não pode mais graça, que é uma pena se colocarem isso. Eu sei que é casuístico, não estou dizendo que não é casuístico, não. Eu estou até com vergonha assim da minha roupa hoje aqui, porque você está tão bonito, inclusive
brincando aqui, Sidney dizendo que você hoje está vestido como advogado. Advogado, justamente. Gustavo, ontem também o Supremo deu uma decisão polêmica, porque o senador Jorge Cajuru se refere a outros parlamentares em seus vídeos como pilantra, bom, palavras de baixo calão, ataques pessoais, e o Supremo entendeu, e eu concordo nisso com o Supremo, que isso não faz parte da atividade parlamentar dele, que a imunidade deve estar restrita ao que diz respeito ao mandato. Eu posso ser senador, mas se eu chegar numa rede social e disser Gustavo é um filho disso, é um vá não sei para onde, é um bandido, é um ladrão, eu posso ser processado por calúnia e difamação, porque isso não tem nada a ver com o mandato. Mas, na Constituição, diz lá que os senadores são, inimputáveis, sei lá, em quaisquer manifestações, em quaisquer... É verdade. Esse é um outro problema, porque na Carta Magna tem uma bandeira, assim, um sinal verde para isso. A grande questão que me impressiona em relação ao judiciário, essa ditadura que nós estamos vivendo do judiciário, é justamente quando o juiz ele passa das atribuições e quer legislar. Existe muita coisa na nossa lei que está errada. Existe. Mas não pode ser mudada através de interpretações. Tem que ser mudada no corpo da lei. Porque senão a gente fica com dois casos e duas situações totalmente diferentes. Eu me lembro quando eu advogava, um dos meus primeiros processos, eu entrei, um cliente me contratou e ele tinha comprado 2 apartamentos. E deu problema nesses 2 apartamentos e eu entrei contra a construtora. Só que eu entrei com 2 processos. Era o apartamento 101 e o 102, ou 201, 202, não lembro. Era um vizinho ou outro. E eu entrei com 2 processos. Um caiu no juizado e o outro caiu no outro juizado. No dia do julgamento, um juiz de um juizado entrou de férias. E aí foi substituído pelo mesmo juiz. Resumindo, o mesmo juiz julgou os 2 processos, que era a diferença era apenas o número do apartamento. Num ele ganhou de causa, no outro ele deu improcedente o pedido. Ou seja, como é que eu obviamente que eu fui atrás de reclamar do que eu perdi, né? O que eu ganhei do Estado. Mas como é que a mesma criatura julga dessa forma? O mesmo processo, comprado no mesmo dia, só que eram 2 contratos diferentes. E eu peguei e botei em 2 juizados diferentes. E um deu certo e outro não. Então, assim, é para você ver como infelizmente, a situação do judiciário. Isso em juizado, que é mais ou menos a letra da lei. Você imagina esses caras aí, nesses tribunais superiores, que o cara quer interpretar, usar hermenêutica, uma série de coisas. Isso dá insegurança jurídica muito grande. Erros tem vários na lei. Quer mudar isso? Muda a lei, Gustavo, não o entendimento. Eu concordo com você nisso. Quem tem que mudar a lei é o Congresso. Eu lembro do caso, eu acho que é um julgamento sobre aborto, que o ministro Luiz Roberto Barroso disse, não, mas olha, eu acho que a partir do 3º mês não pode. Mas na Constituição só tem os 3 casos que podem, aliás, não sei se são 3 casos não, os casos que podem, que é estupro, doença do feto, risco de vida para a mãe ou para o feto, alguma coisa assim. Aí o ministro vai dizer, não, mas eu acho que a partir do 3º mês está ok. É uma opinião dele, tem que ser o que está na Constituição, né? Por que não do 2 meses e meio ou de 4 meses? Para você ver como fica esquisito quando o cara vai tentar criar uma lei a partir do seu entendimento. Você foi perfeito quando você disse os 3 casos, né? Estupro, quando o feto não vai, assim, não tem chance de sobreviver e risco da mãe. Pronto. Tá lá, tá na letra da lei, certo? Mas aí quando você quer ir para uma viagem própria, e aí me preocupa, sabe, ministro dando início do processo, sendo o acusador, sendo a vítima, porque não resta dúvida. Os ministros do Supremo foram vítimas, sim, de Daniel. Daniel passou do ponto quando ele ameaçou. Isso aí eu não resta dúvida. Eu só não vejo como é que o ministro é o acusador, como o ministro ele julga, como ele é a vítima. Isso aí é que, sinceramente, eu não entendo. E o STF está se perdendo nessa situação, porque dá uma insegurança. Para cada pessoa, um julgamento diferente, sendo casos semelhantes. Então,
Está tudo muito complicado, está muito errado. Dá uma tristeza muito grande quando o juiz extrapola da esfera que tem dentro do processo e vai para a esfera ideológica ou das partes. Isso é muito perigoso. Aqui tem uma participação do Daniel, diz o seguinte: Gustavo fala como se o indulto não pudesse ser questionado no Supremo. Qualquer decisão pode ser questionado. Pode, como foi o de Temer, como foi o de Dilma, e o Supremo entendeu que podia. Não foi isso? Mas assim, está se criando como se Bolsonaro tivesse feito um crime e o próprio Supremo, o Ministério Público colocar aqui, como é que chama? Tem que usar, como se não tem punibilidade, como é que o cara vai usar a tornozeleira? Ou vai ter uma cautelar, sabe? Nos outros casos, não tinha essa questão de personalização, não. Sabe? Assim, é totalmente diferente esse caso de Bolsonaro. Olha, eu não concordo com a graça que ele deu. Eu acho que Daniel um bandido, agora ele deu poder. E não foi ele que criou esse poder. Esse poder deram a um presidente da República desde 1988, na Constituição. Nós temos uma Constituição muito esquisita, e eu vou dizer por quê. 88, se você parar para pensar, 89, 90, foi a época que caiu o Muro de Berlim, e eu acho que 90, 91, a União da República Socialista Soviética, né, a União Soviética. Com essa queda, mudou totalmente a forma de se pensar no mundo. Em 88, nós tínhamos dúvida, quando foi feita aquela Constituição, se o mundo era o socialista ou se era o capitalista, Ocidente ou Oriente. Então, nossa Constituição está mesclada de coisas que não existem na realidade. Se ela tivesse sido feita 4 ou 5 anos depois, teria bem menos vícios. Então, assim, é complicado. Aí você diz, você quer mudar essa Constituição? Não sei, sabe, Lairinho, se é hora da gente mudar. Mas o fato de estar lá tem que ser respeitado o que tem lá que foi aprovado com alguém de poder. Eu acho que um ministro ou um juiz ele não pode extrapolar o que está escrito na Constituição e nas outras leis complementares e leis ordinárias. É isso aí que eu acho. Beleza, Gustavo. Valeu. Obrigado pela participação. Feliz que vocês chegaram lá ao acordo, tudo resolvido. Amanhã tá aqui de novo, né? E eu espero que amanhã eu fale de casos políticos, não jurídicos, que hoje foi quase. Só para jurídico, mas eu acho que foi um paletó que me deu assim o negócio. Foco em Rafael Mota, viu? Valeu, obrigado. Ok, voltamos já na sequência do Observador Político.